Fala galera, tudo bom? Vamos estudar um pouquinho mais. Hoje nós vamos falar um pouquinho sobre a cinética química e dentro da cinética química, que existem muitas aulas para isso, falaremos sobre a velocidade média. Então vamos lá, primeira coisa, o que é a cinética química? Cinética química é essa área da química que estuda a velocidade das transformações e os fatores que alteram essa velocidade, tá certo? O que é velocidade média, pessoal? Velocidade média, ela vai ser calculada tanto para participantes, espécies químicas participantes dessa transformação, quanto para a própria reação. Então, vamos diferenciar um pouquinho, vamos falar um pouquinho sobre a velocidade média do consumo e formação, tá bom? A velocidade média, então, ela vai ser calculada em função da variação da quantidade do participante, seja esse participante reagente ou produto. Tá certo? E vai ser dividida pelo tempo, o tempo em que demora para ocorrer essa transformação. Bem, se o participante for um reagente, pessoal, ele vai começar com a quantidade máxima que existe, e aí ele vai sendo consumido, ele vai reagindo, e ao ir reagindo e se transformando em produto, a quantidade dele vai sempre diminuindo. Só que como é uma variação de quantidade, é sempre final menos inicial. O final é sempre menor que o início para o reagente. Então, não se assuste se você encontrar que a velocidade média de um participante é negativa. O negativo está dizendo que ele está sendo consumido, que ele é um reagente. Já se for um produto, a quantidade dele começa mínima, zero, e sempre vai aumentando durante o processo. Tá certo? Então, sempre o final é maior que o inicial. E a velocidade média, então, será positiva. Quais são as unidades que nós costumamos trabalhar dentro de velocidade média? Olha, a mais comum de todas é mol por litro, mas a maioria das vezes não vão escrever assim, ó, mol por litro. Vão colocar colchetes. Esse colchetes aqui já indica mol por litro, tá certo? Mas também poderia ser massa em gramas, quilogramas, miligramas, volumes lá em litros, centímetros cúbicos ou metros cúbicos e quantidade de matéria expressa em mol. A variação do tempo é essa daqui normalmente em segundos, minutos, horas, mas também podendo ser dias, semanas, anos, centenas de anos e assim por diante, tá certo? Então vamos lá, vamos pegar aqui a síntese de Haber-Bosch, a síntese da amônia, e vamos dar uma olhadinha para ela, pessoal. Primeira coisa que nós temos aqui, ó, dois reagentes, o gás nitrogênio e o gás hidrogênio. Só que as proporções deles são diferentes. Independente de serem diferentes, eles são reagentes. E se eles são reagentes, a quantidade deles começa máxima. Veja, hidrogênio aqui em cima, ó, no máximo. O nitrogênio também aqui em cima, no máximo de nitrogênio. E com o passar do tempo, a quantidade vai diminuindo. Então, quando eu olho para a expressão pode ser escrita com negativo aqui na frente. Esse negativo indica que ele é um reagente. Mas também pode ser escrito em módulo. E aí, em módulo, é sempre positivo, tá certo? Então, para os meus dois reagentes, ela será negativa e no gráfico nós teremos o declínio das quantidades, o consumo das quantidades. Já para a amônia será positiva e teremos o aumento da quantidade, ela começando lá no zero e aumentando com o passar do tempo, tá certo? Como é que fica a velocidade média da reação? A velocidade média da reação ela vai depender da velocidade média de cada participante, tá bom? Só que ela tem uma definição que é a seguinte, a velocidade média da reação ela corresponde ao quociente da variação molar de um dos participantes da reação pelo intervalo de tempo que essa variação ocorre. Tá, Ivan, não entendi. Não entendi mesmo. Tudo bem. Vamos lá, tem o nitrogênio, tem o hidrogênio e tem a amônia. A velocidade média da reação ela será igual à velocidade média do nitrogênio dividido. Qual é o coeficiente estequiométrico aqui? 1. Então, dividido por 1, que o valor obtido aqui será igual à velocidade média do gás hidrogênio dividido pelo quociente dele. Qual que é? 3.
que será igual numericamente à velocidade média da amônia, desde que dividida por 2. Então, qualquer uma dessas relações você pode utilizar. O grande lance é que, normalmente, você vai ter que calcular a velocidade média do participante para, então, calcular a velocidade média da reação. Então, você vai ter que trabalhar com a velocidade média de um participante, seja ele reagente ou produto. Lembra aqui das expressões de cada um desses, já colocadas em módulo. E aí dividimos pelo coeficiente estequiométrico deles. Tá bom? Vamos fazer um exemplo aqui. Vamos pegar um exemplo clássico aqui para a gente fazer. Temos lá o pentóxido de dinitrogênio se decompõe em tetróxido de dinitrogênio e meia molécula de meio mol, de oxigênio. Foi feito um experimento onde mediu-se a quantidade do pentóxido de dinitrogênio e, com o passar do tempo, ele foi decaindo, porque ele é reagente. E mediu também o tempo, pessoal, em intervalos regulares, tá certo? Só que aqui estamos em segundos. Calcule a velocidade média da reação no intervalo de 3 a 5 minutos. Tá, primeira coisa, a equação está balanceada? Está balanceada. Então, tranquilo, senão muitas vezes ele te dá a equação não balanceada e aí falta o coeficiente estequiométrico. O coeficiente aqui em questão é 1 e isso daí vai facilitar a nossa vida. Como é que a gente vai calcular agora, pessoal? Eu preciso primeiro descobrir esse intervalo aqui, 3 e 5 minutos, que ele me deu em segundos. Feito. Se você pegar, por exemplo, o tempo aí, 300 segundos, dividido por 60 segundos, 1 minuto são 60 segundos, 60 segundos por minuto, nós vamos obter aqui, 5 minutos. Então, esse daqui é o tempo final. Esse daqui é o nosso tempo final. Quem que vai ser o tempo inicial? Bem, vamos pegar lá o 180. 180 segundos divididos por 60 segundos por minuto, cada minuto tem 60 segundos, teremos 3 minutos. Então, eu já sei que a minha análise, ela deverá ser feita nessa região aqui, pessoal. Essa região é a região que eu tenho que analisar, tá bom? Então, velocidade média é igual ao módulo da variação da quantidade pela variação do tempo. Só que variação, então, módulo, variação, é quantidade final menos quantidade inicial. Sobre variação do tempo, tempo final menos tempo inicial. Vamos lá, velocidade média. Quantidade final é no momento final que ele está propondo. Então, 0,180 mol por litro. Menos quantidade inicial, 0,200 mol por litro. Dividido pelo tempo. Vamos lá. Tempo final, 5 minutos. Tempo inicial, 3 minutos. 0,180 menos 0,200, módulo de menos 0,020 mol por litro. Dividido 5 menos 3, 2 minutos. Então, fazendo essa continha aqui, para sair do módulo tem que sair positivo, sempre, tá certo? Então, vai ter que sair positivo. Então, 0,020 dividido por 2 dá 0,010 mol por litro minuto. E aí a grande questão, Ivan, mas isso daqui é a velocidade média do consumo do pentóxido de dinitrogênio. E ele está pedindo a velocidade média da reação. Certo, mas qual é o coeficiente aqui? É 1? Então é pegar esse valor e dividir por 1.
Agora, se o coeficiente estequiométrico aqui fosse 2, pegaríamos esse valor, dividiríamos por 2 e assim por diante. Tá certo, pessoal? Então, aqui neste caso, como o coeficiente estequiométrico aqui ó, é 1, como ele é 1, a velocidade média do pentóxido de dinitrogênio será igual à velocidade média da reação. Tá bom? Vamos fazer mais um exercício aqui, ó. Esse daqui envolve uma relaçãozinha, estequiometria bem tranquila. Temos lá ó, a reação de combustão do metano. Estamos pegando o gás metano e queimando ele, formando então ó, o comburente, formando o gás carbônico e a água. Se houver o consumo de 4 mol de butano a cada 20 minutos de reação, o número de mol de dióxido de carbono produzidos em 1 hora será. Então, vamos lá. A primeira coisa que a gente tem que pensar é a relação que existe. Está balanceado? Está balanceado. Então, temos que 1 mol de metano está para 4 mol de dióxido de carbono. Então, vamos lá. Ó. 1 mol de metano está para 4 mol de dióxido de carbono. Tudo bem? Então, coloque isso daqui. 1 mol, 4 mol. 4 mol de butano. X. Só que esse X vai ser produzido em 20 minutos, porque esses 4 mols são em 20 minutos. Tudo bem? Então, ó, X será igual a 4 mol vezes 4 mol sobre 1 mol. X será igual a 4 vezes 4, 16. 16 mol. Então, quando eu queimo 4 mol de metano, eu produzo 16 mol de dióxido de carbono. Agora a questão é, ele não falou em 20 minutos. Ele falou para a gente calcular isso daqui após 1 hora. Então, peraí, ó. 16 mol são produzidos 20 minutos depois. 1 hora são 60 minutos. X final. Então, qual vai ser o nosso X final? Veja, de 20 para 60, pessoal, de 20 para 60, você está multiplicando por 3. Se você multiplica esse lado por 3, necessariamente esse lado também aqui, ó, deve ser por 3. Então, vai ficar 3 vezes 16 mol. Então, nosso X final, 48 mol. Ah, mas então é para 1 hora. Então, 48 mol por hora. Tá bom, pessoal? Então, velocidade média é isso. Você tem que ficar tranquilo. Tem que lembrar, então, que velocidade média, se ela for negativa, ela indica que é o consumo de um reagente. Se ela for positiva, ela indica que é a produção de um produto. E se você tiver que calcular a velocidade média de uma reação, basta você pegar a velocidade média de qualquer participante e dividir pelo coeficiente estequiométrico. Então aqui, ó, se eu tivesse a velocidade média da água, para descobrir a velocidade da reação, eu teria que dividir por 5. Se eu tivesse a do gás carbônico e eu quisesse a da reação, eu teria que dividir por 4. E assim por diante. Tá certo? É isso, pessoal. Um grande abraço e até a próxima.